Importante aí, né, pela Copa do Brasil. Queria que tu falasse, então, da expectativa desse jogo e, principalmente, né, a gente vai ter algumas mudanças na equipe. Como é que vai vir o Juventude para enfrentar o São Paulo? Acho que é um jogo diferente, é um campeonato bastante diferente do que é o Campeonato Brasileiro, né? É um jogo de 180 minutos, a gente faz esse primeiro tempo em casa. Então é muito importante a gente ter isso em mãos, né? Saber entender o regulamento e saber que nós vamos pegar um adversário muito difícil, uma equipe jovem, uma equipe bem treinada, né? Nós temos que estar bastante atento a tudo isso. Nós temos alguns jogadores que ainda não estrearam, né? Há uma expectativa de treinar hoje e poder, né, se não estrear, levá-los ao banco, né, e poder contar com eles durante o jogo. Tem se cobrado bastante intensidade, né, Eduardo? E o primeiro jogo foi assim, a segunda partida, por ter um homem a menos, também teve bastante desgaste do grupo de atletas. Como é que tu vê isso e tu pretendes fazer mudanças na equipe? Chegaste a comentar sobre a questão de possibilidade de estreia, é a questão do Jean, tu contas já com o Marlon, queria que tu comentasse sobre isso. Acho que esse objetivo nós conseguimos, né? Era dar uma intensidade maior para a equipe, um enfrentamento maior. Outras coisas a gente precisa buscar ainda, né? E realmente foi um jogo desgastante, né? Os números físicos que a gente teve contato ontem, né, são assustadores, né? O que fisicamente a equipe produziu, apesar do resultado que não longe daquilo que a gente imaginava, né? Mas houve entrega, houve intensidade, a gente procurar equilibrar isso, né? Acho que a gente ainda tem hoje para poder avaliar esse desgaste, né? Como eu disse, a gente tem jogadores aí prontos a estrear. O Jean, ele chegou a estar em condições, teve um problema dentário que já foi resolvido, durante a nossa viagem treinou, né? É uma opção que a gente pode contar com ele, a gente vai observar hoje. O próprio Vitão, né, é um jogador que já conhece a casa, já está bem ambientado, né? A gente vai avaliar bastante isso, né? Nós vamos levar porque a gente precisa dessa intensidade novamente, né? E nós vamos levar aqueles que estão 100%, né, que possa nos dar essa intensidade também. Qual é a tua ideia de utilização do Vitor Mendes pelo lado direito, pelo lado esquerdo, preferencialmente, ou independe isso para você? O Vitor é um jogador que conhece a casa aqui, tem o apoio do torcedor, né? Um zagueiro muito rápido. Lógico que por ser destro, ele dá pela direita, ele atua bem, mas não tem dificuldades pela esquerda também, são ajustes, né, que a gente pode ser feito, precisa treinar, né? Acho que o lado esquerdo precisa ser trabalhado um pouquinho nele, né? É muito cedo ainda. Para o lado esquerdo eu venho trabalhando o Thalisson, né, se a gente precisar ali, né? Então, como o Vitor chegou e nós tivemos muito pouco contato a nível de treinamento, né, a gente utilizando ele no primeiro momento pelo lado direito, mas não vejo problema nenhum, até porque ele já jogou pelo lado esquerdo, né? Então é uma questão de adaptação apenas. Eduardo, é a primeira vez que a Copa do Brasil concentra numa mesma fase tantos times da primeira divisão, né? São 18 equipes. É um campeonato que está se tornando cada vez mais difícil e, diante desse cenário, o que é importante, na tua opinião, para que a equipe consiga avançar? A Copa do Brasil está se tornando, né, um mata-mata complicado, né? São grandes equipes, esse afunilamento aí, você tem grandes embates, né? Você tem que estar muito atento, concentrado, fazer grandes jogos, e ela acontece durante o início de campeonato brasileiro, né? Um campeonato que você tem que ter uma atenção também a esse campeonato, você não pode abandonar, né? Você não pode virar a chave, quer dizer, você tem que virar a chave, mas você tem que manter no seu radar que domingo nós já temos um outro jogo importante, né, em casa, e aí é necessário. Tem que levar tudo isso em consideração, mas colocar para os atletas a importância, como você mesmo disse, desse campeonato, e saber que nada se define no primeiro jogo, né? A gente precisa de uma atuação, é importante não levar gols, né? A gente buscar o resultado, mas o mais importante é que não leve gols. Isso é fundamental para a gente ir para o jogo de São Paulo vivo e para brigar pela classificação, né? Que para o clube, né, na parte financeira representa muito, e para a gente na parte técnica também, né, tem toda uma importância aí para a continuidade. Eduardo, a questão do sistema defensivo, foram 6 gols sofridos em 2 partidas, que ajustes foram possíveis fazer da última partida, os 4 gols sofridos, para essa quarta-feira contra o São Paulo?
Nós acho que não tivemos muito tempo para treinar, né? Mas nós conversamos bastante, né? Acho que foram 2 gols de bola parada, onde a gente estava bem nesse quesito no primeiro jogo, né? E 2 gols de falta de atenção, né? De estar um pouquinho melhor posicionado, não foi nem de embate. Acho que nós focamos bastante nisso, né? Hoje ainda nós vamos trabalhar bastante essa bola parada. E a questão dos 6 gols, 3 a gente estava com um homem a menos, né? Então isso é muito difícil, numa reta final é muito complicado. Nós trabalhamos a parte tática também, mas estamos fazendo ajustes, como a primeira pergunta, né? Falou da intensidade. Quando a gente joga a intensidade, ela vai lá para cima, e agora a gente tem que regular um pouquinho, né, para essa intensidade ela não passar do seu ponto, né? Então a gente conversou bastante dessa intensidade, dos locais, tomar cuidado aonde fazer a falta, né, para a gente não perder um jogador novamente, né, e aí dificulta bastante, né? Então acho que foram pontos tocados, algumas movimentações, uma abordagem mais à frente, mais assertiva, mas principalmente a bola parada, né, e a gente começar com 11 e acabar com 11. Isso é importante. E até nisso, Eduardo, os cuidados que o Juventude tem que ter com esse adversário, com o São Paulo, principalmente no setor ofensivo do São Paulo, que vem fazendo muitos gols também. O que foi projetado, o que foi estudado até mesmo para esse adversário? A equipe do São Paulo é uma equipe jovem, uma equipe que tem um centroavante que está no momento muito bom, né? Tem jogadores que a todo momento fazem essa bola chegar até ele na área, né? O próprio gol contra o Flamengo é muito disso, né? O Rafinha não é um jogador agudo, mas é um jogador que ele roda por trás ali, e essa bola, sem ele estar pressionado, ele procura bem o Calleri. Os últimos 2 jogos teve 2 gols, Rafinha, Calleri, a gente tem que estar bastante atento nisso, né? Essas abordagens a esses atletas, essa atenção ao Calleri na área, e ao meio campo do São Paulo, né? Uma equipe leve, uma equipe que finaliza muito de fora da área, né? Talvez seja uma das equipes que mais finalizam a média distância, né? Se em contrapartida o Rafinha não é tão agudo pelo lado direito, tem o Wellington que é muito agudo pelo lado esquerdo. Então assim, é uma equipe que tem que ser estudada, e ela já está recebendo toda essa atenção desde domingo, né? A gente colocou ontem um pouquinho em campo, vai colocar mais um pouquinho, para que a gente tenha as atenções. E é uma equipe também que possui falhas, né? Que possuem, né, situações que a gente pode e deve explorar também. No recorte dos 2 últimos jogos, Eduardo, o Juventude começou bem e criando oportunidades, mas acabou levando o gol, tanto contra o Bragantino, também contra a equipe do América. Como fazer para produzir ainda essas oportunidades e ser efetivo? O que deu para trabalhar nesse período para que, nesses primeiros 90 minutos de uma eliminatória com 180, o Juventude consiga ter a vantagem? Como você disse, né, a gente iniciou bem, principalmente os primeiros 22 minutos do jogo em BH, né? O América não tinha passado ao meio campo, né? A gente sufocou, teve situações, com 1 minuto uma chance real de gol do Bueno, e não estava impedido. Se o lance entra, a bola e vai para o VAR, o lance era legal, né, na minha visão, né? Então, assim, primeiro quando você tiver esse momento no jogo, nós já falamos isso no primeiro treino meu contra o Grêmio, nós tivemos situações parecidas de 20, 30 minutos, um domínio, você conseguir chegar no gol adversário, mas não fazer o gol, né? E aí você corre o risco, e principalmente na Série A com nível mais alto, tomar o gol, e aí você tem que correr atrás. Eu acho que é equilibrar. Eu acho que a parte de criação, de jogadas por dentro, pelo lado, elas estão acontecendo, né? As situações são inúmeras. No segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, nós criamos ali 3, 4 chances, e de repente, se a bola do Edinho entra no 3-2, mesmo com o jogador a menos, o cenário poderia ficar diferente. Mas a gente também tem que cuidar atrás, né? Cuidado com os contra-ataques, né? A gente tomou ali um gol, não foram de contra-ataques, mas os gols nasceram de bolas paradas que foram gerados por a gente oferecer o contra-ataque, né? Às vezes se atirar muito e sem as coberturas que tinham que ser feitas, né? Então são situações que foram corrigidas, e um time do São Paulo que explora muito isso, né? Então a gente tem que ter bastante atenção, né, para continuar criando, não podemos perder esse ímpeto, ser mais contundente a hora que tiver as chances e não oferecer o contra-ataque. Nós conseguimos fazer bem isso contra o Red Bull, mas contra o América, né, nós falhamos nesse setor.
Tem algum jogador, além daqueles que não estrearam, que não estão preocupando pela questão física, pela sequência, ou está todo mundo bem 100%? Não, como nós falamos, alguns jogadores do jogo, principalmente os que jogaram 90 minutos, né, os números são altíssimos, né, em termos de produção física, né, e as avaliações que nós fizemos ontem. Nós temos 2, 3 jogadores aí com um nível bem alto, né, e a gente vai tomar decisão, porque eu procuro alinhar o meu discurso, né, a parte prática. E eu tenho falado para eles, nosso grupo é muito enxuto, né, e todo mundo fica à disposição. Né, às vezes ele não é o titular hoje, mas amanhã ele pode ser, né, e ele tem que estar bem. Então a gente, né, se precisar não correr risco de uma lesão de alguma coisa, né, eu estou bem tranquilo para fazer as alterações que terão que ser feitas. A gente vai avaliar isso hoje, né, ainda, né, no treinamento, na reapresentação deles, né, e se tiver algum ajuste a fazer para a gente não correr risco de não perder ninguém, já que o nosso grupo é enxuto, né, nós vamos fazer. Eduardo, se fala muito desde a tua chegada sobre a questão da intensidade. Além da intensidade, que outros pontos tu vê de evolução no Juventude desde o momento que tu chegou até agora? Acho que nós conseguimos, principalmente a primeira linha como um todo, né, a gente conseguiu marcar bem. Era uma situação difícil, como a gente já disse aqui, era uma equipe que vinha do ano passado, de alguns jogos desse ano com uma linha de 5, né, e aquela dificuldade da necessidade de fazer um balanço. Né, nós conseguimos bem esse balanço. Né, e só uma curiosidade que a gente busca, os gols que nós tomamos, nenhum gol a gente estava montado. Sempre a gente tinha a bola e perdeu essa bola e tomou o contra-ataque. Quando a gente está montado no 4-4-2 ou no 4-1-4-1, às vezes vai ter uma situação, né, a gente pouco consegue ser agredido. Né, então, acho que é um ponto importante. Né, acho que um ponto que nós atacamos foi o que eu disse agora, quando a gente tiver a bola. Né, a gente vai ter a bola e os adversários já detectaram isso, né, dão uma bola para a gente, isso é bom, né, isso é bom contanto que a gente não erre, né, e se a gente errar, a gente ter as coberturas próximas, um pós-perda bom. Né, então, acho que esse é o ponto, nós precisamos evoluir, né, o atacar marcando, que a gente fala, mas uma evolução boa foi quando a gente está posicionado, com o sistema montado, né, a gente é muito difícil de ser furado ali.